partir do 19. Esse momento é um momento que Jesus aparece aos seus discípulos. Está perto daquilo que a gente falou aqui. Esse momento Jesus tinha sido crucificado. Todos queriam pegar os discípulos de Jesus, já queriam matar, queriam arregaçar com tudo, né? Então os discípulos ficaram com medo e se esconderam. Muitas vezes a gente se esconde, né? Nós temos isso, nós temos medo também, por alguns motivos no nosso dia a dia. Então, nesse momento que faz assim, a palavra de Deus, ela diz assim a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, foi o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você pode repetir comigo? Paz seja convosco. E dizendo-lhe isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos quando viram Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem nessa passagem, nesse pequeno trecho, a Bíblia nos ensina e nos mostra que os discípulos, eles estavam se escondendo. Eles já andavam com Cristo, já andavam com Jesus, já tiveram um momento de relacionamento com Cristo, viram Jesus fazer grandes feitos, grandes milagres, e nesse momento eles estavam com medo, eles estavam trancados dentro de um lugar, de uma sala talvez, de uma casa, fala da casa, e eles estavam lá, todos eles reunidos com medo dos judeus matá-los. Imagina, a porta estava trancada, querido, agora pensa comigo. Vamos pensar junto, raciocinar juntos. A porta estava trancada. E quem aparece no meio deles? Quem aparece, querido, no meio deles? A porta estava trancada, Fábio. E quem aparece no meio deles? Jesus. Imagina, querido, você está na tua casa, você está na sua casa. E você sabe que fechou as portas e fechou as janelas. Quando pensa que não, tem uma pessoa na tua frente. Talvez alguns se assustassem, né? Eu ia me assustar, me borrar todo, talvez, dependendo. E naquele momento Jesus aparece e diz: paz. Pois eles não estavam em paz, eles estavam com medo, eles estavam inseguros, eles estavam com medo dos judeus matá-los, eles não estavam bem. Talvez alguns dias eles estavam ali, sem dormir, um vigiando a porta, enquanto os outros ficavam ali e estavam atentos. Então, é isso, essa reflexão que eu quero trazer para nós essa tarde, que fala justamente sobre isso, sobre paz. Paz. Então, o ego, o nosso ego, ele diz assim, o ego do homem, o ego do ser humano, naturalmente ele diz assim: uma vez que tudo estiver no seu lugar, uma vez que meu salário estiver bacana, que a minha poupança estiver legal, a minha geladeira estiver toda abastecida, e tiver o carro na garagem e ele abastecido, porque hoje a gasolina está custando mais caro do que o carro, do que uma moto, mas está tudo direitinho, está tudo bacana, não me falta nada, aí eu tenho paz. Essa é a visão do homem. A visão do homem é essa: para poder ter paz, ele precisa ter alguma coisa para poder estar satisfeito e para poder ter paz na vida dele. Essa é a visão do ser humano. Eu preciso ter para eu poder ter paz, para poder ser alguma coisa. Mas a visão de Deus, a visão de Cristo não é essa. Então o Espírito diz assim: uma vez que experimentar a paz, tudo vai estar no seu devido lugar. Olha como é o contraste, olha como é diferente. Então, o medo hoje é o mal desse século. Assim como os discípulos de Jesus, naquele momento, eles estavam com medo, talvez todo. Esse medo também, ele continua no tempo de hoje, nesses tempos que nós vivemos. É o mal do século, é um deles, ter medo. Então a insegurança, quando vem o medo, vem a insegurança. Quando vem o medo, vem a insegurança. Então a fé que você tem, ela começa a ser abalada e ela fica duvidosa. E Deus está vendo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo.
eu venci o mundo. Não é que nós vamos vencer, Jesus já venceu, então em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós só precisamos exercitar essa garantia que Jesus nos dá, para poder ter a certeza que nós, independente de qualquer situação, a paz ela já está estabelecida na minha vida e na sua vida. Então essa doença, esse medo, esse mal do século, é uma das grandes causas das depressões dos tempos de hoje. É uma das coisas que faz mais muitas pessoas dentro da igreja se afastar da presença do Senhor. Porque de alguma forma, quando vêm as tribulações, vêm as provações, nesse momento as provações, quando nós entendemos, é Deus que manda, não é Satanás, não é o diabo, é Deus que prova. Basta olhar lá em Gênesis 22, quando Deus, o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 22. Então, Deus provando Abraão, 14 anos depois, aproximadamente, entre 14 e 16 anos, Deus fala com Abraão, depois que nasceu Isaac. E Deus fala, vou provar Abraão. Eu vou saber onde é que está o coração de Abraão. Eu vou saber se o coração dele hoje é igual a 15, 16 anos lá atrás, quando tudo começou. Deus que nos prova. Então, quando vem as situações, vem os conflitos, vem as adversidades do nosso dia a dia, é aquele momento que Deus nos prepara para exercitarmos a nossa fé, para sabermos se estamos realmente em comunhão com Ele e se essa paz está estabelecida nas nossas vidas. Pois nós entendemos que independentemente de qualquer situação, se estivermos com Cristo, tivermos a garantia e a convicção de que isso é verdade, não importa o que esteja acontecendo. Davi diz assim, eu deito e durmo. Davi era um dos grandes homens da terra, foi um dos camaradas, uma das maiores personagens da Bíblia. Era um guerreiro, ele tinha nações aos seus pés, milhares e milhares de guerreiros, centenas de capitães, generais, soldados, servos, concubinas, noivas, esposas. Mas Davi, ele vivia em paz. E ele diz em Salmo, diz assim, eu deito e durmo, porque ele tinha paz. Era uma paz diferente, não a do homem, era uma paz diferente. Então nós como cristãos, nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender, quando nós falamos a simples frase, unção e paz, queridos, é um modo de cumprimento. Seja unção e paz, seja graça e paz, seja a paz do Senhor. A verdade é que a paz do Senhor esteja convosco. Jesus manda os seus discípulos e diz assim, vão e dê paz. Se a paz retornar, ali vocês fiquem. Agora, se vocês não receberem, vocês batam até, saiam de lá, tira até a poeira dos pés de vocês. É assim que a Bíblia fala, né, irmãos? Olha como é importante, coisas que muitas vezes nós não damos muita atenção. Então, essas frases, elas representam o que nós recebemos e, por consequência, o que nós temos. Ou seja, nós damos aquilo que nós temos. Nós nunca vamos dar aquilo que nós não temos. Então, se eu digo a paz do Senhor, Manel, Deus te abençoe, é isso que eu tenho no meu coração. Quando você fala para algum irmão, para a sua família, para um familiar, um amigo, uma pessoa, diga paz, querido, Deus te abençoe, é isso que você tem. Você consegue entender? Paz, você está desejando paz de quem? Paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, paz, 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 mas paz de quem? Paz de Jesus, paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Está dando para compreender, queridos? Amém ou não amém? Gente, me ajuda a ministrar, tá bom? Aleluia. Então nós entendemos que a paz diferente é a paz de Cristo. Então nós já sabemos que existem dois tipos de paz. Existem dois tipos de paz. Você pode falar isso? Existem dois tipos de paz. Amém? Uma paz é a paz do mundo. É a paz circunstancial, essa que nós iniciamos. Esta é a paz da terra. Ela depende das circunstâncias, que elas estejam favoráveis a nós. Que exista assim, uma saúde perfeita, sobrando dinheiro, como nós começamos e iniciamos. Que esteja tudo bem, tudo resolvido, tudo perfeito, não é?
ausência de prejuízo, de conflitos. Então em todas as áreas, está tudo beleza, bacana, está tudo certinho, não está faltando nada. Essa é a paz que o homem natural, ele vê. E isso é possível? É possível essa paz? Até é. Só que é a paz do mundo, é a paz que o mundo pode dar. Então ter todas as circunstâncias da vida sob controle, tudo ajustado, tudo perfeito, você acha que isso é possível? Eu creio que não, porque nós nunca conseguimos ter tudo perfeito. Nós nunca conseguimos ter tudo no nosso controle. Na verdade, nós não conseguimos ter nada no nosso controle, se Deus não estiver conosco. Porque nós não conseguimos as coisas do Senhor nas nossas vidas. Da forma que o mundo dá, a gente não consegue imaginar do Senhor, só pela paz de Deus. Então sempre algo estará desajustado, sempre alguns ou algumas circunstâncias estará fora do nosso controle. Então, logo, se a nossa paz depender de que tudo esteja perfeito, nós nunca teremos paz. Vê a diferença? Então, para termos a paz do Senhor, vamos lá. Essa não é a paz que Cristo quer nos oferecer. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz que o mundo pode nos dar. Mas existe uma paz que Jesus nos dá, que é a segunda paz que nós falamos. Nos tempos de hoje, por conta da falta da paz de Cristo, muitas pessoas até têm muitos bens, nada falta, os negócios até estão prosperando, porque a Bíblia diz que o sol é para todos, mas em compensação, a sombra é para poucos. O sol é para todos. Batalhou, correu atrás, conquista. Então a gente sabe que nem todas as bênçãos vêm do Senhor. Mas a sombra é para poucos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós formos caminhando nessa trajetória, nós vamos passar a compreender. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então é natural que no nosso dia a dia nós tenhamos aflições, sim. Nós tenhamos alguma coisa, alguma situação de contratempo. Algo não vai ser favorável àquilo que planejamos. Talvez coisas, toda essa situação, problemas da família, problemas de saúde, problemas com os meninos na escola, problemas nos relacionamentos. Sempre vai ter alguma coisa fora, desajustada. Sempre. Para mostrar que nós não estamos no controle. E durante esse tempo, as coisas acontecendo, nós não podemos esfriar, nós não podemos desanimar, porque nós temos uma garantia do Senhor que nós teríamos aflições, mas passaríamos por ela também. Esses dias tem sido bem ministrado e muito ministrado aqui na igreja, sobre passamos para o outro lado, ou passemos para o outro lado, ou em outra tradução, vamos para o outro lado. Então Jesus libera uma palavra: vamos passar, nós vamos chegar, mas tem um processo que devemos caminhar, nós devemos entrar no barco. Então ali estava tudo tranquilo, tudo bacana, o céu de brigadeiro, as estrelas brilhando, lindas e maravilhosas, vamos supor, estou aqui fazendo uma conjuntura. Daí eles entram no barco e o vento começa a soprar. E veio o desespero e na vida dos discípulos. E você conhece a história. E daí eles começam a entrar em desespero. Jesus está deitado no barco. Mestre, o barco está quase afundando. Acorda. Senão o senhor vai morrer. Nós vai morrer o senhor também, se o senhor não acordar. Já pensou? Desespero, irmão. Mas ali era o ensinamento que Jesus estava dando, e Jesus nos ensina na prática, Jesus nos ensina no nosso dia a dia. E Jesus, homem de pequena fé, para vento, para. Tá bom? Tá melhor assim? Podemos caminhar? Eu não falei que a gente ia passar? Muitos queriam até pular do barco. Quando nós deixamos o mundo trabalhar nas nossas vidas, se a gente quer passar a depender dessa paz que o mundo nos dá, nós vamos pensar sempre que o barco vai afundar. Nós vamos pensar sempre que vai dar errado. Nós vamos pensar sempre que não vai dar certo. Nós vamos ter planejado algo. Você planeja algo com a tua família, com o teu cônjuge. Prepara tudo bonitinho. Aí um belo dia, um infeliz de um camarada escuta essa tua conversa. Não vai dar certo não. Eu já vi, aconteceu com um camarada, deu tudo errado, vai dar errado para vocês também. Cara, tem gente que acredita
acaba frustrando aquele plano, aquele projeto. A pessoa deixa de exercitar, a pessoa deixa de planejar, de executar. Entra uma frieza, entra um desânimo. A paz vai embora. Aí a coisa fica mais dentro assim, parece que fica uma agonia, dá vontade de chutar o pau da barraca, ir embora, parece que nada dá certo. Mas existe, querido, a paz de Cristo. Nós sabemos que durante esses tempos, e nós sabemos disso, nós estamos num propósito recente de 21 dias de oração, amém? Amém ou não amém, queridos? E nós sabemos que hoje nós encerramos, depois do culto à noite, vamos encerrar o propósito para a glória de Deus. E aqui já peço para você que fique, para fecharmos junto aqueles que estão fazendo o propósito, amém? E nós sabemos, quando estamos na presença de Deus, nós também temos aflições. Quando nós estamos buscando, nós também temos dificuldades. Quando nós estamos buscando a palavra de Deus em oração, em jejum, em propósito como esse que estamos fazendo, nós sabemos que aí é que vão vir algumas coisas mesmo. Porque nada fica no mesmo lugar. As coisas vão começar a se movimentar. Então aquilo que estava na zona de conforto começa a se mover. Então Jesus começa a mexer nas coisas e começa a falar assim: não, eu quero tirar isso do lugar, eu quero arrumar. Aí o cara fala: eita, que diabo está se levantando? Aí Jesus fala: não é diabo não, sou eu, filho. Só que esse negócio está fora do lugar, eu quero tirar, botar no outro lugar ali. E eu preciso da tua ajuda, porque se você não permitir, eu não posso mexer. Está na hora de fazer algumas coisas e eu preciso da tua permissão. Eis que estou à porta e bato. E eu preciso da tua permissão para poder executar algumas coisas. Eu preciso desse relacionamento contigo, desse feedback. Eu preciso desse teu retorno. Tu não me dá retorno, eu falo. E tu, cara, fala comigo. E muitas vezes a paz, ela foge realmente da gente, depende da complicação. Esses últimos 2 anos são anos de pandemia. No início foram terríveis. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas ligadas às nossas famílias e amigos foram embora? Não estão mais conosco. Muitos ficaram, meu Deus, esses dias recentes perdi também a minha mãe, por outros motivos. Vem a tristeza? Vem a tristeza. Vem o desânimo? Vem o desânimo. Mas quando a paz de Cristo, que é essa segunda paz que eu quero falar com você agora, quando essa paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, ela é uma paz incondicional. O que significa isso? Esta é a paz, é a do céu. Então nós temos que nos lembrar que as aflições que está na lista das coisas que Jesus nos prometeu. Pois se ele, o justo Filho de Deus, nasceu num curral, foi de família pobre, homem de dores, de aparência pouco privilegiada, amém? Sofreu tantos tipos de perseguições e maus tratos, passou por tantas privações e provações. Então, por que para nós, injustos pecadores, haveria de ser diferente? Por que nós queremos muitas vezes ser melhor do que Jesus? Se o próprio Jesus passou por todas essas aflições. Então, que paz é essa que até Jesus passou por tantas aflições? E que paz fez com que Jesus fosse o que é hoje? Então a paz do céu foi essa que ele prometeu, pois essa não é circunstancial, ela é muito diferente, ela sobrepassa todo o nosso entendimento. Está lá na palavra de Deus, Filipenses 4:7. É uma paz que nós não conseguimos entender, nós só conseguimos sentir ela quando nós deixamos o Senhor verdadeiramente, o Espírito Santo, habitar e fluir e tomar posse do nosso ser. Meu Deus, as coisas podem estar se... Tem até um ditado, irmão, não sei se você me perdoe se eu tiver, mas antigamente, quando eu era mais novo, não que eu seja tão velho, um dizia assim: rapaz, quero que o mundo se acabe barranco para eu morrer escorado. Né? Quando a gente está com essa paz de Cristo, queridos, as coisas podem estar desandando, o circo pode estar pegando fogo, mas nós estamos confiantes no Senhor Jesus. Nós estamos firmes, crendo. Vocês lembram de Jó? Perdeu os filhos, Jó perdeu os seus negócios,
De um dia para a noite tudo desfez. Jó, um camarada rico, cheio de posses, família linda, filhos bonitos, todo mundo tinha celular. Meu querido, eu estou só conjecturando para quebrar um pouco o gelo. Eles tinham posses. Mas um dia tudo se foi, tudo se perdeu. E nem por conta disso Jó deixou de bendizer o Senhor. Ele sofreu na pele, até na pele mesmo, literalmente, com os câncer, tumores. Mas ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não deixou de confiar no Senhor. Sabe uma coisa interessante, queridos? A Bíblia não fala que ele era cheio do Espírito Santo. E você é. Eu e você, nós somos. Amém? Amém ou não amém, queridos? Então essa paz, ela sobrepassa, ela excede, ela vai acima da nossa compreensão, dos limites da nossa compreensão. Então, aquela na qual quem está de fora da situação, ela não entende. As pessoas veem, você está em paz, a paz de Cristo te invade, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão dizendo assim: como é que esse camarada, como é que essa pessoa, ela consegue manter o equilíbrio quando tudo parece estar desandando? Eu estou vendo umas situações assim, mas parece que nada está acontecendo, ela continua permanecendo, ela continua buscando a Deus, ela continua se prostrando, as coisas não estão caminhando direito. Tem pessoas, querido, tem pessoas olhando a gente, tem pessoas olhando você é um exemplo de forma positiva, eu e você, ou negativa para alguém, para fortalecer a fé de alguém. Então a pessoa está olhando, falando assim: meu Deus, eu estou vendo o que está acontecendo na casa do irmão, da irmã, mas ela permanece firme, ela permanece forte na palavra de Deus, ela não falta com Deus. Meu Deus, eu quero conhecer esse Deus dessa pessoa. Eu quero conhecer esse Deus. Aí eu vou conversar com essa pessoa. Aí vai lá e aí, irmão, tudo bem? Não, tudo bem. E aí você, como é que tá? Não, tá tudo beleza. Mas a pessoa sabe que ela está com dificuldade, sabe que está acontecendo problema, mas ela está dizendo assim: vai tudo bem. E aí, tá tudo bem? Vai tudo bem, em nome de Jesus. Tem um testemunho de uma amiga minha que trabalhava conosco. E ela era do piseiro. Um dia Jesus pegou ela, trucidou ela, pegou ela por dentro, arrebentou com ela. Uma mulher de Deus, poderosa. Então ela criou uma célula lá no nosso trabalho, lá na secretaria onde eu trabalhava. Socorro, o nome dela. Deus usou ela para dizer que Jesus estava me chamando. E ela conta como testemunho, ela congrega lá na igreja do pastor Afonso Geber. E ela conta o testemunho dizendo que aconteceu uma situação, porque quando ela se converteu, o esposo dela não. E ela contou isso para nós. Achei lindo. E ela começou a falar. E o marido dela esculhambava ela. Falava um monte de coisa, falava mal de crente e ameaçava, era uma confusão tremenda. Mas ela não desistia. Ela perseverou de tal forma que, querido, Jesus pegou ela de tal jeito que não tinha como ela recuar. Ou ela brilhava, ela passou a ser sal dessa terra, assim como você. E ela dizia o seguinte, que teve um momento que ele entrou em enfermidade e foi necessário internar ele, e foi para a fundação hospitalar. E quem foi cuidar dele? Ela. Então foram muitos dias nas enfermarias lá da fundação hospitalar, e a coisa era muito séria. Mas ela todo dia, pegava uma cadeirinha dessa lá, tinha uma cadeirinha. Quando chegava a determinada hora que tudo fechava, acabavam as visitas, já ia se acalmando, aquela barulheira de corredor ia diminuindo e tal, o pessoal já indo embora. Ela sentava no lugar e começava a orar. Ela só não sabia que a fala dela ecoava dentro daquele corredor e entrava dentro das enfermarias. E ela orava pelo esposo dela, profetizando, declarando, profetizando cura, profetizando libertação, cura do seu corpo, a salvação dele e ele na igreja. E ela não sabia que aquela voz dela estava ecoando dentro das enfermarias da fundação hospitalar. E ela não sabia que as pessoas estavam sendo curadas. Aqui na fundação. E ela ia declarando sobre a vida do esposo dela. Deus, eu não aceito. Deus, o Senhor me chamou com um propósito específico. Deus, eu não aceito.
Eu declaro a cura do meu esposo. Isso não é câncer, isso é seta de Satanás, eu não aceito. O Senhor já levou as nossas enfermidades. O Senhor nos perdoou dos pecados. Isso aqui é fichinha para o Senhor. Eu quero meu marido, ele vai te servir. Deus, ele vai te servir. E ele foi curado, querido, não somente ele, mas como muitos ali na Fundação Hospitalar foram tendo altas, porque escutaram e creram no seu coração. Ela voltou para a igreja, ela sentava, e o marido dela ainda não ia. E ela botava uma cadeira aqui do lado dela. E ela dizia assim, e aí começava a chegar, e tem alguém sentado aqui, irmã? Ela falou, tem. Ah, então tudo bem. Tem, meu esposo, ele não está aqui agora, mas amanhã vai estar. Ela já profetizava e declarava. Você lembra da cadeira vazia no GC? Que nós declaramos, profetizamos. Ela já botava a cadeira dela aqui para o esposo dela. Ela dizia assim, essa cadeira é do meu esposo e aqui ninguém senta. Ela profetizava, tomou posse. Aqui é a cadeira do meu esposo, ninguém senta. Então na vida da Socorro, que é o nome dela, as coisas não andavam, não caminhavam. Estava tudo acontecendo, ela na presença de Deus, mas ela sabia quem ela era em Cristo. A paz de Cristo invadiu aquela mulher. Não somente na secretaria, pessoas se convertiam, se realiançavam com o Senhor. Mas um dia, aconteceu o grande dia do marido sentar junto com ela. E hoje estão os dois caminhando na presença de Deus. Cara, é muito lindo saber de onde Deus tirou ela. Esse é um exemplo de muitos que aqui tem. E fazer acontecer o que aconteceu. Ela foi perseverante. E que bom que estava no propósito de Deus os dois estarem juntos. Essa é a paz do Senhor, que mesmo com as condições adversas, mesmo com as condições contrárias aos nossos desejos, às nossas vontades, contrário a tudo aquilo que nós planejamos, mas aqui dentro pulsa algo dizendo assim, fica tranquilo, tenha paz. E essa paz, ela excede todo entendimento. Os homens, elas não conseguem entender. Essa é a paz verdadeira, pois essa paz tem nome. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Essa paz, ela tem nome. Essa paz que eu estou falando, irmãos, ela tem nome. Ela se chama Jesus. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que o homem não consegue entender. Essa é a paz que cada um de nós tem uma experiência com relação a isso, irmãos. Muitos de nós já viu a casa desandar, a casa cair, mas o Senhor diz, fica firme. Talvez Deus já tenha falado isso para você também, porque Deus já falou isso para mim, fica firme porque eu te sustento. Talvez Deus tenha falado para você, fica firme porque sou eu que te mantenho. Talvez você possa estar, olha só, talvez você não veio aqui hoje esperando essa palavra, mas que bom que você veio. Mas que bom que você veio. E que bom que Deus me deu a oportunidade de liberar ela hoje. Que bom. Querido, esses dias liberei essa palavra na casa de uma família. E o que aconteceu lá foi tremendo. E essas pessoas não eram crentes, não eram evangélicas. Eram maçons. Esses tempos Deus tem me colocado dentro dessa área. Me conhecendo essas pessoas. Para levar o amor de Cristo. E levar a paz de Cristo. Porque eles sabem da minha história. Porque eles sabem o que aconteceu na minha vida. Eles sabem o que aconteceu nos detalhes. E eles dizem hoje assim, diziam, como é que o Nabô consegue? Como é que o Nabô, depois de tantas coisas que aconteceu na vida dele, como é que ele consegue se manter? Como é que ele consegue ficar em pé? Eu não consigo acreditar, porque a minha estrutura financeira, ela sobressai, ela ultrapassa a estrutura financeira do Nabô. O Nabô não tem mais o que tinha antes, não tem mais os mesmos recursos, mas ele está mais feliz do que nós. O Nabô tem uma paz, querido, eu estou falando isso porque é testemunho. Eu
também tenho problemas, eu também tenho minhas aflições. Mas as aflições do mundo, elas não têm, para a glória do santo nome do Senhor, não têm me tirado da presença de Deus. E eu já pensei em sair da igreja, eu já pensei em sair da presença de Deus. Acontece que o Espírito Santo diz: tu vai para onde? E hoje, e se alguma vez você pensou isso, escuta a voz do Espírito Santo dizer: para onde você vai? E Pedro fala assim para Jesus: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida. Para onde eu irei, Senhor? Se só com o Senhor eu posso. Se o Senhor é o caminho, se o Senhor é a verdade, se o Senhor é a vida, o Senhor é a minha paz. Não tire isso de mim não, Jesus. Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Essa é a paz do Senhor. E essa paz, ela ressuscita, querida, a nossa fé. A nossa fé, ela fica fortalecida, ela fica robustecida, ela fica, em nome de Jesus, aquela fé que hoje talvez já esteja pulsando dentro do coração, do teu coração. E eu peço para você fechar os teus olhos, em nome de Jesus Cristo. E que essa paz do Senhor, que é o Espírito Santo, ele possa pulsar dentro de você.